Oi gente, tudo bem? Voltei! Tô muito feliz de gravar esse vídeo pra vocês hoje, porque... Ai, é um vídeo especial. Vou tentar resumir, porque é uma história um pouco longa e eu quero falar tudo, não quero esquecer de nada, porque tudo é tão importante. E um recado, talvez você saiba a primeira parte dessa história, porque eu te contei, porque eu fui pro Brasil e dei esse testemunho pra algumas pessoas, mas tem uma segunda parte, a parte de quando eu tava voltando pros Estados Unidos. Então, espera aí, segura e não perde essa última parte, tá bom? Vamos lá. Bom, em março eu senti muita vontade de ir pro Brasil. E, na verdade, eu tava programando em junho, julho, mas as passagens estavam mais caras e eu comecei a ver outros meses e tal. Mas em março eu tava, tipo, precisando ir pro Brasil. Eu fui ver as passagens, os preços e tal, e eu vi que elas estavam em torno de $2.500 pra eu ir com Bela, porque agora a Bela paga. Então, dele chegou do trabalho, eu fui super feliz contar pra ele que eu tinha visto passagens e tal. E quando eu falei o preço, ele falou assim, então, Dé, por $2.500 eu não posso enviar vocês, tá muito caro. Melhor você e orar e depois você vê de novo, mas aqui esse preço. E eu fiquei muito triste, E eu tenho um quarto de oração aqui na minha casa, então eu fui correndo pra lá e coloquei isso diante de Deus. Eu falei, pai, eu quero ir pro Brasil, sabe? Mas eu vou precisar de um milagre. Mal sabia eu que eu precisaria de muitos mais outros milagres. Eu comecei a orar por isso todo dia, durante aquela semana. E quando passou a semana dele falou assim, você deu uma olhada de novo nas passagens? Mudou o preço? Como que tá? E eu falei, não olhei mais. Acho que eu dei uma desanimada, sabe? E daí ele falou, dá uma olhada, de semana pra semana muda muito o preço e tal. E eu voltei a olhar no mesmo site, na mesma companhia, e de $1.500 a passagem tinha passado a ser $1.400 para nós duas irmos. E eu não acreditei naquele preço, tinha mais de $1.000 de desconto. Eu fiquei muito feliz, Deus também ficou muito feliz e a gente logo comprou e ficamos todos celebrando. Mas passou alguns dias, eu lembrei, mas eu não posso sair dos Estados Unidos, porque eu estou com a minha documentação em andamento, então eu não posso sair daqui sem ter o documento, né, o meu green card. Então eu tava, tipo, dependendo disso. Então eu entrei lá nos formulários, onde a gente tem feito todo o processo, e eu vi que tinha um formulário de caso você precisasse sair do país antes da sua documentação sair. Então eu imprimi esse formulário, o Daniel preencheu e nós enviamos para Chicago esse pedido de viagem. Nós mandamos esse documento e eles mandaram um documento de volta falando, nós recebemos o seu pedido de viagem e estamos analisando. Então eu fiquei, vai dar tempo, né? Porque minha viagem era no final de abril. Então eu imaginei que daria tempo de tudo ficar perfeito. Então eu comecei a planejar a viagem, comecei a conversar muito com a minha mãe. Foi chegando perto da viagem. A minha viagem estava marcada para o dia 29 de abril, uma sexta-feira à noite. E até então, nada do documento. No domingo, que antecedeu a semana da viagem, Daniel teve uma conversa comigo. Ele falou, olha, nós vamos ter que ligar na companhia aérea e ver como a gente vai fazer com a troca da passagem, com o cancelamento. A gente tem que estar preparado para qualquer coisa. E eu falei, tá bom, vamos ligar. Então ele ligou no domingo mesmo e o rapaz falou, um dia antes você ligando tá bom para cancelar, para remarcar e tudo bem. Teria uma multa, né, uma multa não baixa, porque eu não tinha pagado aquele seguro de troca, mas nós já estávamos cientes de como seria. Isso foi domingo. Quando eu acordei na segunda-feira, a minha viagem era na próxima sexta, eu fui preparar os meus pais. Eu fui preparar minha mãe principalmente, porque eu sei que cria uma expectativa, cria uma ansiedade, e ela estava programando as férias e tanta coisa para acontecer. Então eu mandei uma mensagem pra ela falando, mãe, pode ser que aconteça isso, mas eu tava triste, eu não tava feliz, eu tava triste porque eu tinha feito planos, eu queria estar no Brasil e, enfim. Depois eu mandei algumas mensagens pra minha mãe, ela mandou uma mensagem imensa, tipo, falando coisas que encheram meu coração, sabe? Falando pra eu ter paciência, pra eu ter fé, e que se eu não fosse agora é porque Deus tinha um plano maior, pra eu confiar nos planos de Deus, e aquilo me trouxe muita paz. Depois que ela mandou esse áudio,
alguém muito inusitado me mandou um outro áudio. O meu pai, ele mandou um áudio falando também pra mim, tipo, filha, tenha paciência, tenha fé, lembre que Deus cuida de todas as coisas, que Ele sabe todas as coisas e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Foi muito, muito, muito especial receber aquela mensagem do meu pai, porque não é comum. E depois que eu tinha falado com meu pai, com a minha mãe, eu recebo uma ligação da minha sogra e também não esperava por aquilo. E ela ligou pra falar que ela tava orando por mim todos os dias para que eu conseguisse chegar no Brasil. E eu fiquei muito feliz. Depois daquelas 3 ligações, eu chorei um pouco de emoção e agradeci a Deus porque Ele prepara pessoas para encher o nosso espírito quando a gente tá com o espírito abalado, sabe? Então aquilo encheu meu coração e eu levantei da cama e eu fui fazer minhas coisas. Daí eu pensei, eu vou dar uma olhadinha no site, porque às vezes atualiza lá alguma coisa, sabe? Mas fazia muito tempo que não tinha nenhuma atualização nesse site. Sempre eu entrava lá e tava, o seu documento X está em procedimento, está em avaliação, então nunca tinha nada novo, diferente. Então eu entrei, sentei lá. Quando eu dei um atualizar na página da imigração lá e tal, eu vi que eles tinham atualizado. E tava escrito, seu pedido de saída foi aprovado. Eu fiquei em choque. Por quê? Porque tava em inglês e eu pensei, não, tô lendo errado. Tô lendo errado, mas tava tipo bem nítido. E daí falava, o seu pedido foi aprovado, você vai receber uma documentação na sua casa, que é o documento que você precisa levar pra sua viagem pra apresentar nos guichês, não sei o quê. E eu fiquei meio abobalhada, atordoada com aquela notícia, fiquei muito feliz. Era segunda-feira. E a minha viagem era na sexta. E Deus renovou minha esperança de um jeito, sabe? Eu fiquei muito, muito feliz. Então, continuei fazendo as coisas da viagem. Lavando as roupas, comprando os presentes, fazendo as malas, preparando as coisas pro Daniel. Então, eu tava muito animada. E a semana foi passando. Segunda, terça, quarta, quinta. E nada do meu documento chegar. E eu comecei a ler alguns fatos online e a maioria das pessoas falaram que eu precisava desse documento para sair e para entrar. Não era só para entrar nos Estados Unidos. Então aquilo começou a me dar um pouco de agonia. Então chegou na sexta-feira, meu documento não chegou. Nossas malas estavam prontas para ir e nada do papel que eu precisava apresentar na imigração. Chorei mais uma vez. Eu não gosto de me comparar, mas às vezes eu pareço aquele povo do Egito que quando eu estava atravessando o deserto, Deus fazia um milagre e parecia que eles esqueciam de Deus. E Deus fazia outro milagre, parecia que eles esqueciam de Deus logo em seguida. Na primeira aprovação, parece que o povo esquecia que Deus já tinha feito outras coisas, sabe? E eu não gosto de ser assim, eu não tava gostando de agir daquela forma, mas era como eu tava reagindo, sabe? Eu fiquei, Deus, hoje é sexta-feira, meu papel não chegou, eu não posso viajar. Então, ele chegou do trabalho mais cedo para levar para o aeroporto, ele falou, vamos pra lá e vamos ver o que a gente consegue fazer, vamos ver o que acontece. Vamos ver se a gente consegue um carimbo da imigração, uma autorização da imigração, e a gente foi pro aeroporto. A hora que a gente chegou lá, pra minha surpresa, o meu voo foi cancelado. Interprete como você quiser. O meu voo foi cancelado. E eu não consegui nada da imigração, nenhuma assinatura, nenhuma autorização. E a moça do guichê falou assim, se você trocar a passagem dela pra amanhã, não tem custo nenhum, né, por nossa conta. Mas se você trocar a passagem dela pra outro dia, outro mês, aí sim você vai ter a multa. E explicou pra gente, e eu entrei no carro e eu não tava entendendo mais nada. E eu chorei um pouco e tava, Daniel, eu não tô entendendo os sinais de Deus, eu não tô entendendo o que ele tá querendo dizer, o que ele tá tentando fazer comigo. E eu fiquei um pouco frustrada e tal. Cheguei em casa naquele dia, as malas ficaram no carro, Daniel não quis subir com elas. Então, pus meu pijama e apaguei. Dormi. Eu tava emocionalmente muito, muito cansada. Então, acordei sábado com a ideia já de tipo, não vou. E não que eu estava tranquila e tanto faz. Não, eu tava triste, mas eu tinha que ser realista. Então eu falei, eu não vou, então tudo bem. Daniel chegando da faculdade, vamos tirar as malas do carro e
vamos rever isso, vamos remarcar isso e tudo bem. Daí ele chegou da faculdade um pouco esperançoso e ele falou assim, e aí, vai? Daí eu falei, não sei, vou? Daí tentou ligar pra um rapaz que entende um pouco dessa coisa da imigração, a gente não tava conseguindo falar com ele leu algumas coisas online, ficou um impasse, sabe? Ficou tipo, o que a gente faz? Daí ele falou assim, bom, de qualquer forma eu vou ligar na companhia e vou marcar o seu voo pra hoje, só pra ganhar um tempo. Eu falei, tá bom, pode marcar. Mas eu tava meio sem esperança. Quando eu vi ele falando no telefone, remarcando essas coisas, eu vim pro meu quarto. Eu falei assim, Deus, eu preciso entender. Tem muitos sinais, me ajuda, sabe? Daí eu tenho um grupo com a minha mãe, com a minha tia, e eu comecei a mandar mensagem pra elas. E eu falei assim, me ajuda a processar. E comecei a falar. Olha o que aconteceu. Eu gostaria de ir pro Brasil, Deus sabia da minha necessidade emocional de estar lá, no meu aniversário, dia das mães, aniversário da minha mãe. Então eu entro pra comprar passagem, a passagem tá $2.500. E Daniel fala, vai orar, porque com esse preço você não pode ir. Passei uma semana orando, quando eu voltei a passagem tinha baixado $1.000. E eu fiquei muito feliz, compramos a passagem, né? Tudo bem. Estamos no processo e tal, eu mando minha documentação. E nada da resposta. Na semana da viagem, Deus responde, foi aprovado. E eu penso, uau, renovou minha esperança, eu preparei as malas, eu fiz tudo pra ir pro Brasil. E agora, não tenho meu papel. Não chegou meu papel, mas eu fui até o aeroporto e sabe o que aconteceu? Meu voo foi cancelado. Eu falei tudo isso pra elas, eu falei assim, me ajuda a entender, me ajuda a decifrar, sabe? Porque pra mim são sinais de que Deus quer me enviar, mas eu não tô entendendo, não tá claro. Porque quando a gente tá no problema, a gente tá no olho do furacão, parece que os nossos olhos não enxergam direito, sabe? Então eu pedi ajuda pra elas. A resposta das duas foi, vem. Não há negativa de Deus em tudo isso. Deus deu muitos sinais. Então venha na paz e na proteção de Deus, porque é Ele que vai trazer vocês. E aquilo me encheu de novo, e eu fiquei cheia. E Daniel chegou na cama e a gente começou a conversar. E eu falei pra ele assim, eu só vou se você tiver paz de nos enviar. Eu não vou deixar você aqui contrariado ou triste com essa situação. Eu tava esperando uma reação dele pra finalmente falar, vamos. E eu perguntei pra ele assim, se eu for, o que você pensa sobre eu indo? Ele falou, olha, se você for, tem muitos riscos, muitos. Você ficar presa na imigração na volta, sua documentação parar no meio, dar problema, voltar, ter que refazer tudo de novo. Tem muito risco. Eu falei, tá, e se eu ficar? O que você pensa sobre eu ficando? Ele falou, mas Deus já fez tanta coisa, parece que Ele mostrou de tantas formas. E quando ele falou assim, eu levantei da cama e falei, vamos pra esse aeroporto porque eu vou pro Brasil. E levantamos e fomos pro Brasil. E muita coisa legal aconteceu no processo de ir, sabe? Depois que eu despedi do Daniel, que foi um momento difícil, a gente não tinha ficado longe, fazia muito tempo, e principalmente ele longe da Bella, né? Mas quando a gente entrou, normalmente tem um processo chato com a Bella, sabe? Eles olham a água, o cookie, eu fico um tempo presa por causa da criança, da bolsa. Quando eu entrei, parecia que tudo tava aberto, tipo, de verdade. Eu passei com ela, fiquei parada, atrapalhando a fila, porque eu achei que tinha mais coisas pra eu fazer ali. Eles queriam que eu passasse mais um tempo ali pra eles investigarem minhas coisas. Eu tava atrapalhando o caminho, ninguém queria me ver, ninguém queria falar comigo. E eu fui entrando, na hora que eu vi, eu tava dentro do avião, num lugar ótimo com a Bella, na janelinha, tudo fluiu. Teve uma escala em Washington DC que foi super tranquilo. Eu tinha medo, sabe, de fazer uma escala com criança. Nossa, foi maravilhoso. A Bella dormiu o voo inteiro. Cheguei no Brasil, minha mãe e meus amigos estavam nos esperando. E eu passei 3 semanas maravilhosas no Brasil. No final da minha primeira semana no Brasil, no sábado, Daniel me ligou no FaceTime. Ele falou, e aí, como que você tá? Tô tentando falar com você o dia todo. Eu falei, eu tava o dia todo fora, passeando, fazendo isso, aquilo. E de repente ele levanta o meu papel. O meu papel chegou no sábado, depois que eu tava lá, e eu fiquei tão feliz que eu não conseguia nem orar. Eu não tinha palavras pra falar alguma coisa pra Deus. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu fiquei tão emocionada, tão impactada com essa história, que eu não conseguia
falar. E eu acho que é nessas horas que o Espírito Santo ora por nós. E eu tava muito, muito, muito feliz. Daí ele ficou muito aliviado e a gente tava muito feliz. E naquele final de semana, no meio da semana, nossos amigos que estavam aqui nos Estados Unidos estavam indo pro Brasil e eles trouxeram o meu documento. Então eu não precisei pagar correio, nada. Foi tudo muito, muito perfeito, maravilhoso. Tá. Essa é a primeira parte que muita gente já sabe, mas também tem gente que não sabe. E eu quero ir pra segunda parte. Eu e Bela ficamos 3 semanas no Brasil. E foram dias maravilhosos. Deus me renovou, eu pude estar com minha família, com meus amigos. E foi um tempo muito, muito bom. Fiz meus 30 no Brasil e foi especial. Bom, chegou o dia de voltar, né? Meus amigos trouxeram a gente para o aeroporto e eu tinha o documento, então eu tinha muita paz, muita alegria e foi, mais uma vez, muito fácil. Eu entrei no avião no Brasil e viajei até Houston, que é aqui perto, aqui no Texas, e cheguei em Houston, eu precisava fazer aquela parte da imigração. Eu tinha meu papel, eu não estava preocupada. E eu cheguei no meu guichê e tinha um rapaz muito simpático. E ele pediu os documentos, eu dei e tal, e dei meu papel. Daí ele vira e fala assim: cadê o outro? O outro papel desse. Vou abrir aqui um parênteses. Quando chegou o meu documento, chegou 2 deles. Só que dele pensou que eu precisava só de um. Então ele me enviou um. E o outro ficou aqui em casa. Mas mal sabia a gente que, na verdade, nós precisávamos dos 2 papéis para entrar nos Estados Unidos. Tudo bem, eu já perdoei dele. Fechando, eu falei, então, tá em casa. Daí ele deu um sorriso e falei, tá bom, mas você precisa ir para um escritório agora para poder resolver isso. Eu falei, não, tudo bem. Então, peguei meu documento, peguei Bela, veio uma policial e acompanhou a gente até uma sala. Quando ela abriu aquela sala, tinha mais ou menos umas 35 pessoas sentadas ali. Pareciam pessoas do mundo inteiro, tinha gente de todo tipo lá dentro. Só que havia um clima muito, muito pesado, muito tenso lá dentro. E eu entrei e eu sentei na primeira fileira. E eu dei uma olhada na bancada e eram os policiais da imigração. Eles estavam muito bravos, sabe? E só um deles atendia o povo. Tinha vários, mas só um atendia. E o cara era tipo 2x2, grande, com um cara de bravo, fechado. Eu olhei a situação, eu olhei em volta e falei, Deus, eu não queria estar aqui dentro. Esse papel chegou e não era pra eu estar aqui dentro. E por um tempo eu questionei e de repente o cara chamou uma mulher. E ele começou a humilhar e a gritar com essa mulher. O clima da sala foi ficando cada vez mais pesado e tenso. E eu olhava ao redor, e no olhar das pessoas você via o medo, sabe? A aflição. E daí ele humilhou ela e foi ficando um clima, sabe? Daí ela sentou, daí uma outra mulher levantou pra tentar avisar o marido que ela tava lá dentro. E ele gritou com ela, senta agora! E daí ela tentou, não, é que meu marido... Eu falei pra você sentar, espera a sua vez. Tipo, aos gritos numa sala, eu abaixei a minha cabeça, eu olhei pra minha filha que tava no carrinho, ela tava cansada, com fome, então era uma situação muito, muito difícil naquele momento. Mas eu comecei a orar. E a primeira frase que eu falei pra Deus foi, eu não vou duvidar agora. Porque o Senhor fez tudo pra mim até agora. Eu fui pro Brasil, eu vivi meus dias maravilhosos lá. E agora eu tô passando por isso e eu não vou duvidar do seu poder. Eu não vou duvidar. E eu ficava falando isso na minha cabeça e eu comecei a cantar. Ninguém explica Deus, dono de toda a ciência. Ele é dono de toda a sabedoria, ele é dono de todo o poder. Dá-me de beber, sabe, me enche. Eu comecei a louvar e eu comecei a brincar com a Bela. E eu falei, me renova meu espírito. Eu não quero ficar com o espírito abalado. Eu não quero ficar com essa cara de tristeza, de preocupação, porque o Senhor me trouxe aqui. E eu não vou duvidar do teu poder. Não vou. E comecei a brincar com ela, peguei um cookie pra ela. Eu tava melhorando o clima entre eu e ela. Parecia que eu me fechei numa bolha. E eu falei, não, eu não vou deixar isso pior pra minha filha. E eu não vou deixar isso pior pra mim. Porque eu sei o Deus que eu sirvo, que é capaz de todas as coisas. De repente eu vi um dos policiais da imigração conversando com esse homem bem bravo. Ele falou assim, olha aquela moça ali com criança.
E ele olhou, e eu disfarçando, assim, não queria que eles percebessem que eu tava ouvindo a conversa. Ele falou assim, ela tem um passaporte americano na mão. E daí ele olhou de novo. Mas eu pensei rapidamente, nos Estados Unidos não tem essa de prioridade, sabe? Não tem prioridade pra mãe com filhos, não tem prioridade pra idosos. Só tem prioridade pra deficiente físico, sabe? Então, tinha outras pessoas com criança ali, tinha pessoas com idoso ali, sabe? Então, tipo, eu sabia que talvez não acontecesse nada até então. Ainda mais porque eu tinha sido a última a entrar. Aquela sala já estava cheia antes que eu entrasse, sabe? Então, tudo bem. Eu tava ali e daí ele falou... Ei, você, E eu tava brincando com a Bela e eu olhei e ele falou assim... de onde está vindo? Daí eu falei, do Brasil. Daí ele falou... Qual o seu último nome? Daí eu falei, overall. Daí ele ficou mexendo no computador. E eu pensando... Bom, eu fui a última a entrar nessa sala. O que será que tá acontecendo, sabe? Fiquei me questionando, mas eu continuei orando e continuei pensando... Eu não vou duvidar agora. E daí ele olhou pra mim e falou assim... Cadê a sua segunda via? E eu falei... Desculpa, tá em casa. Ele falou... Você precisava da sua segunda via. Eu tinha que ser honesta, sabe? Eu não poderia mentir ou tentar me justificar. A única coisa que fiz foi... I know, I'm sorry. E continuei brincando com a Bela. Daí ele continuou anotando coisas no computador. Ele falou... Vem aqui. Daí eu cheguei na frente dele, ele falou assim... Cadê o seu marido? Eu falei... Tá trabalhando? Aonde? Daí eu falei... Daí ele falou... Tá. Menina má, você não trouxe sua segunda via. E eu falei... Ai, sinto muito. Mas esse homem já era outro homem. Aquela cara de bravo que ele tava e aquele tom de voz que ele tava falando já não era o tom dele. Já não tinha mais aquele semblante. Ele já era diferente. E já tinha passado aquele meu nervosismo, sabe? E ele falou alguma coisa em inglês que eu falei assim... Você pode falar essa palavra em espanhol? Porque talvez eu entenda. Daí ele falou assim... Você entende espanhol? Daí eu falei... Então, às vezes eu entendo mais do que falo. Daí ele falou... Eu entendo português. Daí eu falei... Ah, é? Isso tudo é em inglês. E eu falei... Que legal. Daí ele falou... Pois é, e eu nem lembro, tá? A frase, eu nem lembro o que ele falou, o que era. Eu só sei que ele falou... Ela é sua filha? Eu falei, sim. Eu falei, ela é americana. E ele falou, eu sei, e é por isso que você vai entrar. E daí eu dei mais um sorriso e ele deu um sorriso de volta. Daí ele anotou alguma coisa, pegou meu passaporte, carimbou, pegou aquele papel, carimbou, colocou no meio do meu passaporte, me deu e falou, pronto, é só isso, pode ir. Daí eu falei, é só isso? Daí ele, Daí eu, muito obrigada, ele, de nada. E eu saí. Gente, foi mais um daquele momento que eu não conseguia falar nada pra Deus. Eu queria falar tanta coisa, e eu não consegui, de tanta alegria, de tanta graça, de tanta... Até agora eu não sei falar. Não sei falar. E a verdade é que Deus mudou tudo. E Ele poderia ter feito de um jeito tão diferente. Deus podia ter me mandado logo aquele papel que eu tava aqui, e eu ter levado, e eu ter entrado com facilidade, e poderia ser tudo diferente, porque Ele pode todas as coisas. Mas Ele quis que fosse desse jeito, para que a glória dele fosse vista mais uma vez. E não tem nada sobre Débora nessa história. Não tem nada sobre a Débora. Tem sobre ele, sabe? Sobre como ele é grande, como ele é poderoso e como ele é maravilhoso nos seus feitos. E quando eu finalmente cheguei no meu portão de embarque, depois de andar pra caramba, porque eu tinha uma conexão e eu tava preocupada com isso. Depois de andar pra caramba, eu sentei, respirei e falei, Deus, eu não fiquei 15 minutos naquela sala. E tinha mais ou menos umas 35 pessoas na minha frente. E eu já tô aqui no meu portão de embarque, voltando pra casa. O que é isso que o Senhor fez, Deus? E a história que veio na minha cabeça nesse momento
foi a história de Daniel. Ele foi jogado na cova dos leões. Ele foi jogado lá. E o que Deus fez com os leões? Deus acalmou. Deus fechou a boca. E ele saiu vivo. E a glória de Deus foi vista mais uma vez. E eu me senti exatamente assim. Eu me senti exatamente assim. Me jogaram lá dentro. E eu vi aquele policial gritando com todo mundo. Mas quando ele me atendeu, ele era outro homem. E quem, além de Deus, pode fazer uma coisa dessa? Ninguém. Eu precisava gravar esse vídeo. Talvez ele ficou um pouco longo. Mas eu precisava relatar a minha história de amor com Deus mais uma vez. Eu quero dizer pra você que Deus nunca vai levar a gente pelo caminho que a gente acha que é certo. Ou que é mais óbvio. Ele tem um jeito muito especial de lidar com as situações. E a gente nunca vai entender no momento. Mas depois, a gente vai conseguir contemplar a glória de Deus. E aprender, mais uma vez, que Ele é o dono de todas as coisas. Ele está acima de todo poder. Ele está acima de qualquer autoridade. Ele é Deus. Se você tem passado por alguma coisa que tem saído completamente das suas mãos, que tem te frustrado, que tem te feito desanimar, eu quero encorajar você a confiar no Deus. Aquele Deus que fechou a boca dos leões quando Daniel entrou naquela cova. Aquele Deus que deu o seu filho para poder morrer e nos salvar. Então nunca esqueça, você não pode fazer nada. Eu não posso fazer nada, mas Ele pode fazer todas as coisas. A gente precisa crer, a gente precisa obedecer e depois a gente precisa anunciar as maravilhas que Deus tem feito conosco, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha te edificado. Fica com Deus, um grande beijo e até a próxima. Tchau!